Ela nasceu em um tempo e em um lugar onde a vida corria solta, como o vento que atravessa o litoral. Um lugar sem energia elétrica, sem água encanada. Sua infância acontecia nas areias de Ponta do Corumbau, onde o dia terminava em fogueira e as histórias ganhavam vidas nas vozes mais antigas. O mangue era território de descoberta, e o rio e o mar eram caminhos que ensinavam mais do que qualquer livro. Ela cresceu aprendendo que antes de nós vieram os mais velhos, e que a sabedoria deles é um caminho que a gente honra. Cresceu entendendo que nenhum problema se enfrenta sozinha, que a força está na coletividade. Histórias que nos unem, aprendizados que nos fortalecem. Dividir para ficar mais leve. Eu sou Luciana, mãe de Léo e Gigi, e esse é o Laços Fraternos. Ela não mora mais na aldeia, mas nunca deixou de pertencer a ela. De onde está, segue contribuindo com o conhecimento que precisa ser compartilhado, mantendo viva sua conexão com o povo pataxó e vivendo o grande desafio de caminhar entre dois mundos, um cheio de exigências, rupturas e velocidade, e o outro cheio de ancestralidade, raízes e pertencimento. Nesse episódio, o Laços Fraternos abre espaço para olhar para a maternidade indígena como ela merece ser vista, com profundidade, reverência e respeito. Em um encontro de troca e escuta com Rutian Pataxó, mulher indígena, economista, especialista em direitos humanos e políticas para povos indígenas, primeira mulher indígena, ouvidora adjunta da Defensoria Pública da Bahia e hoje indigenista da FUNAI e mãe do pequeno Waikiru Ikihan. Falei certo? Sim. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. É uma alegria enorme poder ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada por reservar um tempinho na sua agenda e fazer parte desse momento aqui com a gente. Eu que agradeço esse momento, Luciana. Então, quando a gente conversou, eu me emocionei muito quando você falou da sua infância, né? E eu queria que você começasse falando um pouco sobre ela, sobre a menina que você foi. Então, eu sou a caçula, né, de 8 irmãos. Eu nasci na Ponta do Curumbau. Para chegar até a Ponta do Curumbau, a minha mãe, ela nasceu no Monte Pascoal, na terra indígena Barra Velha. Mas ela nasceu numa época onde a gente foi expulso, né? O governo brasileiro, ele demarcou o Monte Pascoal e naquele momento entendia que a preservação era sem a presença humana. Então os pataxós que moravam no monte foram expulsos e a gente foi comprimido em uma área muito pequena, em Barra Velha. E meu tio, né, em busca de melhores condições para minha mãe, para minha avó, ele era pescador, né, e ele foi para Ponta do Curumbau para pescar. Então trouxe a minha avó, a minha mãe, meus irmãos já tinham nascido, eu sou a caçula, eu tenho um sobrinho da minha idade, por sinal. Então eu nasci na Ponta do Curumbau, eu sou a caçula. E a Ponta do Curumbau é um lugar, assim, é um lugar muito lindo até hoje, né. Até hoje é um lugar, assim, onde a gente tem um encontro do rio com o mar, Ai, o que mangue atrás. É uma comunidade muito pequena, todo mundo se conhece, todo mundo é família. Então eu cresci correndo pelas praias, tomando banho do rio, tomando banho no mar, sem essa preocupação do mundo cá fora, né. Eu digo que a gente foi protegido, né, eu tive uma infância de brincar com os caranguejos, com os goiamum na praia, de ficar brincando com barro, então foi uma infância muito boa, né. Mesmo eu não conseguia ver as dificuldades que a gente vivia, eu conseguia ver o lado bom, né, assim. A minha mãe é mãe solo, né, criou os filhos todos sozinho, então, de certa forma, a gente eu tinha uma vida de uma leveza, né, quando a gente morava no Curumbau, porque é uma comunidade de pescadores, todo mundo pesca, marisca, então, assim, a gente sempre teve uma vivência de um pescar e dividir com o outro, dividir uma caça, ir na casa de farinha, uma vivência uma vivência coletiva de. coletiva, de divisão mesmo, assim. Então, essa foi meus primeiros 5 anos, né, que eu vivi no Curumbau até meus 5 anos. Depois disso, eu fui morar na aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, que fica em Santa Cruz Cabrália, que é nos territórios de Pataxó, que dava mais condições de sobrevivência. Meus irmãos já moravam lá, e aí eles pediram para minha mãe ir para que eu pudesse ter acesso à escola. Eles queriam que eu tivesse acesso à escola. Eles queriam que eu pudesse estudar. Então eu era a caçula,
Então, com 5 anos, eles me matricularam na escola. Naquela época não existia escolas indígenas ainda. A escola indígena foi criada alguns anos depois. Meu irmão foi um dos primeiros professores, meu outro irmão foi cacique na minha aldeia por mais de 20 anos. Então, minha família sempre teve nessa parte de liderança, né, da comunidade, do povo Pataxó e também dos povos indígenas da Bahia. Sim. E como sua vivência na aldeia, reflete na sua maternidade hoje? Hoje você tem o pequeno Waikiru e Kihan. Então, eu vivi cercada pelos velhos, né, eu sempre digo que eu sou que a minha família fala que eu sou filha eu sou já nasci velha, né. Eu nasci minha mãe já tinha 40 anos e de uma certa forma, eh, eu já estava convivendo, né, com Sim, pessoas mais velhas o tempo todo. Então, eu sempre gostava de ficar escutando as conversas, de ficar referenciando o conhecimento. Então, eu cresci, entendendo que a gente precisava dessa vivência coletiva. Eu cresci entendendo que, eu era mais uma ferramenta nessa luta importante do nosso povo. E que mesmo as histórias que eu não vivi, mas foram contadas pra gente, então a gente vivencia todo aquele sofrimento que teve antes. Então a gente entendia que a gente precisava estar unidos, fortalecidos, só assim a gente poderia nos manter vivos, né. Porque sim, não é fácil resistir, uma violência que foi com os povos indígenas, de invisibilidade, apagamento, para um povo que está bem no local onde foi a invasão, onde começou a invasão. Então, o meu povo resiste há mais de 500 anos. Então, manter a cultura, preservar a cultura é um desafio muito difícil. muito grande. E sua ancestralidade guia suas escolhas e o seu lugar no mundo? Eu acredito muito na coletividade, eu acredito muito que a gente pode fazer conjuntamente, que o conhecimento não é só nosso, que o conhecimento coletivo. Acredito muito nessas parcerias, e foi uma das coisas que eu mais, sofri quando vim para Salvador. Quando eu vim para Salvador eu tinha 17 anos, e eu encontrei um mundo muito individualizado, muito egoísta, no sentido de que, na universidade, você emprestar o caderno para o colega era como se fosse sua concorrente, eu não entendia muito essa dinâmica. E por isso mesmo eu Nossa, muito me afastei, assim, eu não tinha muitos colegas no tempo de faculdade. Exatamente porque eu não conseguia entender essa dinâmica de não emprestar o caderno, dessa disputa por nota, né, na época eu chamava score, né. sim. Eh, E você sentia preconceito das pessoas lá? muito, muito, muito mesmo, porque eu só vinha entender, esse mundo que a gente sai na nossa comunidade, né. Eu entendi que quando eu cheguei aqui, eu entendi que eu não falava o português formal, né, a gente lá na Tem a aldeia linguagem materna, né, de vocês? tem a minha linguagem materna, mas tem uma coisa que é muito convencional, que é o português de índio, Sim, que é um português que todo mundo igual os ribeirinhos têm um português, os quilombolas é um português diferente, né, que a gente certo, se entende, mas não é um português formal. certo. Então quando eu vim para a universidade, eu entendi que, né, eu não falava para esse português formal. Então a minha turma, eu entendo, os meus anos de cota. Eram anos muito difíceis na universidade, Imagino. né, no sentido de das pessoas não aceitarem as cotas e não aceitarem a nossa presença na universidade. Então, não só dos colegas, mas dos professores. Teve uma professora que chegou na sala e falou que os povos indígenas não fez nenhuma contribuição para a sociedade brasileira, falou que uma amiga queria adotar uma criança indígena e até que a criança era inteligente. Nossa, Então, de questões assim, eu questionei, eu levantei, falei, o pessoal ficou: "Ah, você vai ser perseguida". Eu falei: eu prefiro ser perseguida do que pessoas ficarem, eh, reproduzindo os estereotipos e preconceitos contra o meu povo e eu não falo nada", né. Então eu não passei pela universidade, me escondendo de quem eu sou. Mas eu passei pela universidade marcando o território, tirando um pouco as pedras para outros indígenas chegarem. Eu fui fundadora e primeira coordenadora do Núcleo das Indígenas da UFBA. Fui uma das fundadoras do NUPES Comunidades Indígenas.
fui conselheira do centro acadêmico, vice-presidente do centro acadêmico, fui conselheira do CAI, fui conselheira do Consune, então vivi a universidade, na tentativa de construir, eh a visibilidade da temática indígena da UFBA. Então, hoje a gente já tem, muitas conquistas, muito do fruto da criação do nosso núcleo, né, de todo o processo, de anos de visibilidade mesmo. Eu acho que a nossa primeira atividade, a gente construiu uma choça, e a choça é uma habitação muito comum do povo Pataxó, que é um povo nômade. Então a gente construiu uma choça e a gente fez um manifesto. Naquele momento era só para apresentar e falar para a universidade que tinha indígenas ali e que a gente estava na universidade. E teve uma repercussão muito interessante, porque as pessoas, não sabiam que tinha indígena na universidade. A gente teve, alguns embates com a direção. Hoje a gente já tem uma relação muito boa, de eu ter o contato do reitor, da gente falar diretamente com os retores, da gente conseguir, construir minutas, construir políticas públicas efetivas dentro da UFBA. Isso foi muito fruto da nossa militância, né. Do tempo que você chegou até agora, que você já, né, tem essa vivência, você sente que mudou, que tem menos preconceito, que ainda existe, mas menos, que Dentro da universidade, existe a mais? gente tem uma UFBA diferente do que há 17 anos atrás, quando eu entrei. Hoje a UFBA tem cara de gente, tem mães, tem negros, tem indígena, tem A quilombolas, tem diversidade que o Brasil ciganos. tem. E hoje você vê grupo de pesquisa com vários tipos de pessoas, com vários tipos de pensamentos. Nós temos hoje professores negros, mulheres negras, professor indígena. É uma outra UFBA, com certeza. Hoje a gente tem dois professores notórios saber na UFBA de um edital que a UFBA fez, então o mestre Maiá e mestre Japira, que a gente, conseguiu. Então hoje já tem licenciatura em intercultural indígena, hoje tem um outro pensamento de gestão sobre a universidade. Então, dentro da universidade, já existe vários mecanismos da própria instituição, de falar sobre a temática indígena. Não só indígena, mas também a questão quilombola, ambiental, questão de racismo. Eu já vejo um pouco já essa mudança, assim. Nós tivemos, né, aqui no Salvador, muito mais a discussão sobre a presença indígena. A própria autodeclaração do governador faz também a sociedade discutir sobre a temática indígena. Então, isso, de uma certa forma, traz visibilidade também para se discutir, para se entender também a visão do outro. Sim, e aí gera mais respeito, né, com Sim. certeza. E agora vamos pensar a diferença entre 2 mundos. Como foi para você? Foi muito, você já mencionou que foi um desafio para você, né, a mudança muito grande, mas assim, o que é que você leva dessa sua experiência? O que é que você, eh, teve como aprendizado, né, e os principais desafios que você enfrentou, assim? Eu sempre enxergo que, o mundo não indígena, ele tem os seus desafios, e eu sempre entendo que a gente utiliza esses mecanismos, essa ferramenta para poder lutar também em prol da comunidade indígena, porque a gente não está isolado do mundo. Não. Então, de certa forma, todas as nossas lutas, nossas buscas por direito, percorre também, do entendimento do mundo branco, no sentido que as pessoas têm que entender, quais são nossos direitos. E não, reproduzir os mesmos estereotipos que se tem, né. Que indígena é preguiçoso, que indígena atrapalha o desenvolvimento. E só a gente falar por nós mesmos é muito importante. Eu sempre digo que existe, 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que elas já têm um preconceito enraizado, que não vai mudar, porque ela vem já de um processo colonial perverso, que foi a colonização do Brasil, e ela está ali convencida de que quem são os invasores somos nós, que quem rouba a terra somos nós. Existe outras de pessoas que elas só são ignorantes. Elas não conhecem, porque a história não foi contada, os livros não foram contados. Eu sempre digo que a história ela é contada pelo vencedor, e o vencedor não fomos nós. Então, no livro didático ainda fala sobre o descobrimento do Brasil, sobre Pedro Álvares Cabral, sobre Caminha. Eles colocam essas pessoas como heróis, né, colocam os bandeirantes como heróis, mas eram assassinos, né. Então, assim, você coloca, as pessoas que invadiram o país, destruíram,
destruíram uma nação, que sequestraram pessoas de outro continente como heróis. Então é isso que se ensina nas escolas. Então as crianças, mesmo nas escolas públicas, ela tem esse ensino. Do 19 de abril, do 22 de abril, do dia 26 de abril. Então, você fala sobre o descobrimento do Brasil, você fala sobre Pedro Álvares Cabral, você fala sobre a primeira missão no Brasil. Então, você conta uma história. E quando a pessoa descobre que essa história é toda mentira, que ela, na verdade, ela não é real, e ela quiser aprender, aí sim é um tipo de pessoa que eu entendo que possa ter uma Uhum. discussão e eu ter uma, uma tentativa de ela mostrar um outro caminho. Sim, Tem de pessoas que não mudança. querem, que realmente não querem, que são pessoas que vai, ser racista com pessoas indígenas, com pessoas negras, com pessoas ciganas, com qualquer outra pessoa que não, para elas seria o diferente. É porque diz respeito a ela, né, a gente precisa Sim. entender isso, né. Vamos falar então da maternidade indígena. Eu queria entender um pouco como é que funciona a maternidade nas aldeias e qual a diferença, assim, de você estar vivenciando a maternidade aqui. Então, na nas comunidades, a chegada de uma criança é sempre, uma festa, Hum, porque a comunidade está crescendo, a comunidade está tendo mais integrantes, então a gestação ela é acompanhada de todo um preparo, né, de todo um resguardo, de não poder comer algumas coisas, de não poder fazer outras coisas, do tipo de banhos que precisa ter, os banhos que não pode ter. Então, assim, é um preparo que desde o do início até o final da gestação, você está ali, gerando uma vida e mais um guerreiro, né, para a comunidade. Então, de uma certa forma, é sempre, uma grande alegria. E a gestação ela é compartilhada, né, sim. Ah, que ela é lindo. compartilhada, e aí cada comunidade, cada povo tem um jeito diferente de olhar essa maternidade compartilhada. Você acha que isso torna mais leve a maternidade? Você como mãe hoje, você se considera uma mãe mais leve ou se sente pressionada? A Eu gente a fala muito da maternidade daqui, que a gente se sente, muito sobrecarregada. Como é para vocês a participação do pai? O pai é ativo, né, é presente na vida dos filhos, faz também a parte deles? a maioria dos pais, eles fazem, né, a parte dele, não nunca como uma mulher, claro, né, mas a criação das crianças sempre é uma criação muito livre, né. As crianças são criadas livremente na comunidade. Elas são, criadas, como a gente diz, no nosso quintal, no nosso terreiro, né. Então as crianças, elas, pega com uma, pega com o outro, aí tá a mão de um, tá a mão do outro, e vai passando, né, e come na casa de um, come na casa de outro. Então assim, é uma vivência que não é tão assim, eu vejo que não é tão solitária, Solitária, isso. né, como talvez na cidade. Na comunidade tem, né, não só a questão dos pais, a questão dos avós, dos tios, da comunidade em si, né. Assim, como eu disse, meu filho, eu sou pataxó, do extremo sul da Bahia, e o meu companheiro, ele é Sateré-Maué, do Baixo Amazonas, da terra indígena Sateré-Maué, Andirá-Maraú. Então, eles são falantes da língua deles ainda, tá na Amazônia brasileira, tem um outro tipo de São culturas concepção diferentes. totalmente diferente, e porque uma coisa que existe no mundo indígena ainda é o preconceito entre indígena do norte e indígena do nordeste. Hum. Como a gente somos indígenas que tiveram mais contato, a gente, de uma certa forma, perdeu muitos traços da nossa cultura, principalmente a língua. Então, de fato, existe um preconceito também entre o próprio movimento indígena de separação de quem é da Amazônia brasileira e quem não é da Amazônia brasileira. Hum. Eu acho que o grande desafio no futuro para a criação do Aikiru é ele entender que ele também é indígena do Nordeste, né? Que essa identidade, eh, e o pertencimento ao povo Pataxó tem que ser feito por mim para ele, né? Tem que ser o meu ensinamento para ele. Assim como o ensinamento, Sataré Maué tem que ser passado do pai para ele.
Então, assim, Você são acha que isso é um desafio para vocês? Como é que vocês fazem para eu alinhar essa educação eu do acho que aikido? um desafio é a gente entender que o aikido vai ser criado nem no meu, nem no povo dele. Então, assim, a gente não sabe, como eu falei, eu sou concursada da FUNAI. Eu vou estar sempre lotada em uma muito próxima à comunidade, porque a FUNAIs também são próximas comunidades, mas não vai ser nem da minha nem da dele. Espera-se que se eu a gente conseguir alinhar essa questão das lotações, mas, eh, é um desafio, porque a gente é uma coisa que é muito ainda escura, tipo assim, é um mundo ainda que a gente ainda está vivenciando, né, Sim, porque o Aikido tá tem 4 meses, tá né. recente, vocês estão Agora vivenciando. mesmo a gente estava lá no Andirá, na terra indígena do povo do pai dele, né, Foi conhecer foi conhecer os avós, foi conhecer os avós não, que já só a avó. a O Eliel avó. é filho já da velhice também, né. Sim, sim. Ele, por sinal, tem irmão de 93 anos, vivo. Nossa, Ele é assim, o pai dele, se tivesse vivo, tinha cento e poucos anos, né. E já falecido há muitos anos, o pai dele. Mas os irmãos, ele queria que os irmãos ai conhecessem, que legal. né, a Que bom. comunidade dele, todo mundo são sobrinho deles, então ele tem mais de 500 sobrinhos, é uma comunidade muito grande. E aí a gente foi levar o Aikido para conhecer. O Aikido amou, por sinal, Ai, gente, morrer de amor imagino. ficar lá, e era na mão de um primo, na mão de outro, e passava se sumia, aquilo sumia pra lá, Ia dormia, passando de colo em colo, todo colo, mundo dormia na rede com a tia. ai, que Então, assim, delícia. eh, e é isso que eu quero que ele realmente vivencie. Eu quero que ele tenha muito contato com a família do pai dele também, porque eu sei que a minha família é muito próxima, né, então eu falo com meu companheiro que, o aikido, saber falar a língua sataré vai depender muito dele falar, dele conversar em sataré com o aikido desde agora. Desde agora isso é muito importante, né, para a própria identidade de o aikido, ele entender quem é o povo dele também, né, que Sim. ele que ele tanto Pataxó como Sataré Maué, e entender também, né, essas complexidades que é também no movimento indígena, de estar também, em 2 espaços, né. E após voltar da viagem, você sentiu, assim, um choque de diferença? Lá tem todo o apoio, aqui você tem rede de apoio, como é que funciona para você aqui, para cuidar do Aikido Então, enquanto você trabalha? aqui, minha família não é daqui de Salvador, né, Sim. então aqui, eu tenho, além de Oliel, uma irmã minha que mora aqui, e uma pessoa que me ajuda, porque não tem como não ter, porque exatamente, eu às vezes estou o dia todo fora, Sim, e ainda tem esse desafio, né, de conciliar a carreira com a sim, maternidade, que foi inclusive o primeiro tema da gente, né, sim. e aí a gente fala dessa dificuldade. Eu tô assim, nos primeiros 3 meses eu passei mais recusando convites, né, porque eu tô em licença Sim. maternidade ainda, então o minha rotina de trabalho vai voltar no final do ano. Agora eu tô nessa questão mais voltada do movimento indígena mesmo, eu tô, participando de atividades, reuniões, né, assim, porque aqui, eu sou muito envolvida, né, com o movimento indígena, sou cofundadora da Articulação de Mulheres Indígenas do Estado da Bahia, coordeno alguns projetos, na questão de mulheres, e a gente sempre está aqui organizando um evento, participando das reuniões com a liderança. Agora de manhã mesmo eu estava em uma atividade sobre as retomadas, com as lideranças, né, do meu povo. Então já dei uma corrida para cá, então eu estava lá, já corri para cá. Então nessa rotina, o bom é que o aikido ele é Tranquilo? Ai, eu vi, fofo. muito tranquilo, e aí a gente consegue, eh, adaptar, assim. E é bom que ele participe dessa rotina minha, porque é a rotina que ele vai ter na vida dele. Sim, e ainda tem o pai perto, que é muito Sim, importante, né, a sim. relação de ter o pai presente, de ter ali o pai Foi participando. uma decisão coletiva que a gente teve, eu e o Eliel.
Ele morava em Manaus, trabalhava em Manaus, e a gente conversou muito durante a nossa gestação, que eu falei que eu queria que o aikido tivesse a presença, do pai dele. Eu sou filha eu não conheci meu pai, eu só conheci a minha mãe, eu acho que é muito difícil você crescer em um mundo onde você não tem um pai, né. Ele é o pai dele quando o pai dele faleceu, ele ainda é muito menino. Então ele também viveu um pouco sem essa parte da família dele, então, eh, e e a gente queria muito que a gente eu queria muito que ele tivesse essa questão, porque eu falei: "Eu não quero que meu filho cresça com um estranho, quando eu for trabalhar". A minha mãe, ela teve um AVC, então minha mãe, ela não tá mais perto de mim, né, assim, de poder me ajudar, eu que tô ajudando ela. Isso, é, Então, no entendi. caso, eu já não tenho essa questão com a minha mãe, então eu queria muito que o Aikido tivesse a presença mais presente de um dos pais. Quando eu pensei: "Quando eu voltar a trabalhar, eu vou ficar 10 horas no trabalho, então eu não quero que meu filho cresça com um estranho, eu quero que ele esteja a oportunidade de conviver", porque eh, eu vejo isso como uma questão muito importante, que é como a gente repassa para ele nossa cultura. Isso. Porque quando ele for para a escola, e se a gente não tiver a oportunidade de estar, perto de uma aldeia, ele vai estudar numa escola não indígena. Então, ele precisa entender quem é ele, porque a gente vê muitas crianças que os pais vieram para Salvador para trabalhar. E as crianças precisavam estudar em colégio e ela ter essa dificuldade, porque Salvador é uma cidade muito racista, né, então Sim. E como é que vocês pensam em educar ele? Como é que vocês pensam em educar ele nesse sentido de, manter a tradição, manter a cultura de vocês? Como é que vocês fazem? Tem um diálogo, né, então, pra chegar num denominador comum? mas ali a gente é muito de boa em relação a isso, porque a gente vem de família de liderança. O pai dele foi cacique geral do Chaua geral, que chama lá, do povo Sater-Maué, os irmãos deles todos foi do Chaua geral do povo Sater-Maué, agora os sobrinhos deles são. Então eles vieram de uma questão, a aldeia dele foi fundada pelo pai dele, pelo irmão dele. Então ele já nasceu já nessa vivência de que ele não é uma pessoa isoladamente, que ele tem, né, uma missão, né. O pai dele Sim, deu essa missão para ele, dele liderar o povo dele. Então, a gente comunga de muitas ideias. Então é por isso que a gente está junto, né. Comunga porque a gente tem, o mesmo pensamento de coletividade, de ajudar nosso povo, de entender que a gente precisa ajudar nosso povo, da gente querer melhorias para o nosso povo. Então, eu nunca, desrespeitaria a cultura dele, nem ele desrespeitaria a minha. o que é Então importante, né, a lógico. gente conversa, a gente alinha muito essa questão com o Aikido. Até mesmo a escolha do nome dele, a escolha, né, dele falar: "Não, da gente entrar em consenso, olha, o aniversário do Aikido, ele pediu para o primeiro aniversário do Aikido ano que vem ser lá no Satai Maué", eu falei: "Pô, tudo bem". Então a gente faz muitos acordos, assim. Eh, o nome de Aikido, né, é o Aikido Ikihame Kilis Pataxó, e ele concordou que fosse o nome do meu povo. Com Aikiru, né, o Aikiru é o nome Satai-Maué, o o irmão dele fala que é estrela do amanhã, e Ikiran é um nome em Pachorrã, na língua do meu povo, que significa luta. Eh, então a gente colocou, né, um nome Satai-Maué e um nome, eh, Pachorrã, né, o povo dele e o meu povo. Sim. Sempre nessa questão mesmo de a gente sempre estar em comum acordo. Foi muito tranquilo. E com relação à cultura, aos costumes, como é que vocês querem fazer para que eles mantenham, né, essa tradição de vocês, trazer a questão da pintura, né, o Então, eu acho que a primeira educação da criança é em casa, né. Eu acho que toda criança ela aprende em casa com os pais. Então, dentro da minha casa, a minha casa tem todas as questões, né, com o nosso povo, a gente, com meus irmãos, as pinturas, as comidas, o jeito da gente se comportar, e assim com a família do Eliel também, né.
eh eh, de ter, eu nunca, nunca vou proibir também, nenhum tipo de ritual que eles queiram fazer, as comidas, né, a gente tem comida diferente, né, Sim. eh, eles são acostumados com peixe do rio, né, e a gente aqui da Bahia são peixe do mar, e outro estilo, né, Porto de Oliel é o povo do guaraná, foi eles que domesticaram o guaraná. Então eles têm uma tradição muito grande com o guaraná, de uns tipos de bebidas feito com guaraná. E a amamentação, a gente comentou rapidamente, você mencionou que não conseguiu amamentar. Como foi esse momento para você, essa experiência? Eu acho assim, quando a gente, tá gestando, acho que não vou falar todas as mulheres, porque cada gestação é diferente, Sim, cada, sentimento de maternidade é diferente, porque a gente não pode também, generalizar romantizar e romantizar. a maternidade. Tem mulheres que não querem ser mãe e é a opção dela e ela tem que ser Tem que ser aceito. aceito. Sim. Mas as mulheres, quando a gente engravida, a gente deseja essa gestação, a gente deseja também amamentar, Sim, né, já porque, a gente acaba criando, a gente que cria o vínculo com a criança, né, a criança fala: "Ah, para criar", não, a gente que quer ficar dependente dela, não é nem ela ficar é dependendo da gente, verdade, a a gente gente se que apega, a quer. gente, né. Então, assim, de certa forma, não amamentar faz a gente também ficar um pouco triste, né. Só que assim, eu Como você também lidou com isso? é isso, eu não, igual eu falei, né, eu não tive muito tempo de poder ficar triste ou ficar, porque eu precisava, pensar no meu filho, né. Eu, tipo assim, eu não podia ser egoísta de pensar que, isso eu tinha que fazer. Minha amiga foi pra lá, minha amiga, ela é pataxó, mas ela faz medicina aqui, mas ela é doula também, ela é várias, eu falo que ela é curadora, tanto de coisa. E aí ela foi, a gente fez várias coisas, ela fez com pente, fez o que lá, e a gente até, tentou, né, porque na verdade eu não fiz bico, então tinha que fazer o bico. E aí, para produzir leite, então assim, e o Aikido não estava querendo esperar, né, ele é o Sim, tempo dele, ele queria comer, 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 e ele já era uma criança que comia muito, né. Eu passei 12 horas sem comer, e ele não se mexia na barriga, eu tive para ir ao hospital. E aí, o médico: "Você comeu?" Eu falei: "Então qual foi a última hora que você comeu?" Eu falei: 9 horas da noite. Ele: "O seu filho está com fome". Ele: "Vai comer e volta a fazer o exame". Aí eu almocei, comi, aí depois ele voltou, né, a se mexer. Então, assim, já era um menino esfomeado, assim, já desde a barriga. da barriga, já queria comer, comer. Quando ele nasceu, ele queria comer, 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 e aí Não estava eu dando não vazão, não estava, estava não tinha. não tinha Eu comecei a tirar, né, ordenhar e tal, mas não era suficiente e ele começou a ter cólica, né, com a junção da fórmula com o leite materno. e aí vocês optaram pelo quê? A gente optou pela fórmula, porque não tinha como eu Sim. alimentar com meu leite, não tinha. E aí eu falei: "Nesse momento a gente vai pensar mais na criança, né". Você comentou com relação à possibilidade de outra pessoa amamentar ele. Como foi? Não, assim, quando a gente eu não estava conseguindo, assim, pra mim era uma coisa totalmente normal, porque é uma coisa Que muito, é de vocês, né, é assim, da a minha sobrinha que tem 7 anos também tem mãe de leite, eu nem na verdade eu não tinha prestado atenção que existia essas normas na medicina, nem nada, pra mim era a coisa mais normal, as crianças têm mãe de leite, pra mim era e aí coisa. você foi procurar alguém no grupo, Foi como foi? aí, eu fui, uma outra mãe indígena, eu, procurei ela, falei assim, né, se ela sabia de alguma mãe ali perto da gente que estava amamentando, porque eu pensei que se ela podia me doar o leite. Sim. E aí ela foi colocar no grupo, e aí muitas mães falaram: "Ah, que não pode, porque, a criança tem que ser alimentada pelo leite da mãe, só serve da mãe, porque tem as outras mulheres podem ter doença, ter isso". Levantou várias questões assim, Questões.
Algumas foram muito solidárias comigo, vieram no meu PV falar comigo, se colocou à disposição para fazer todo tipo de exame, para poder, E o que você acha sobre eh isso? olha, eu realmente acho que, talvez se criou uma a medicina muda toda hora, né, uma coisa um dia é uma coisa boa, outro dia não é, e aí você fica também um pouco confuso do que a Sim. medicina vai dizer. A minha vida toda, a gente teve isso como uma prática cultural. Muito importante, mãe de leite pra gente é como fosse mãe mesmo. É tipo assim, como irmão de leite é irmão, você não O pode se filho relacionar, é não da aldeia, né, do coletivo, nunca a teve responsabilidade é isso, compartilhada. nunca teve, tipo, por sinal, se uma mãe indígena saísse, a criança mamava na aldeia toda. Nunca teve isso, tipo: "Ah, não pode porque". E aí, assim, pra mim foi um choque também, né, não essa questão. E aí a gente se depara também com, e aí se pensar do que realmente é feita essa proibição, né, porque normalmente quem faz essa quem é as mulheres que são as mães de leite, são mulheres indígenas e mulheres negras. Sim. Então assim, por que essa grande proibição agora? Você acha que tem questão do preconceito, que tem relação com Eu preconceito? acho que tem a relação também com esse processo colonial, de criminalizar. Eu acho que a criminalização da povo indígena, povo negro, tem muito a ver com, assim, sim, com essa forma de dominar. Você indominiza seus deuses, dominiza as suas roupas, sua cor, o jeito que você se veste, as suas comidas. Então, assim, você se torna também tudo aquilo que vem daqueles povos ruim também. Sim, Então, eu vejo o povo indígena, às vezes, algumas coisas folclorizadas, né, colocam muito como folclore, né. sim, Então, eu entendo muito essa forma de proibição também como uma forma de racismo, porque que são só as mulheres indígenas e mulheres negras que fazem essa tradição. Não só na cultura indígena, mas todos os povoados pequenos, comunidades rurais, tem muito essa tradição da mãe de leite, do irmão de leite. sim, Uma coisa muito comum, não é muito comum no mundo branco, mas é muito comum nas sociedades. É, esse costume de amamentar. E não é uma questão tipo, a criança está ali chorando, você apenas dá mama a ela. Você não é assim muito pensado, nossa, mas a pessoa pode ter alguma doença, a doença pode passar pelo. Existem estudos, sim, que fazem isso, mas existem outras formas de ser abordada esse assunto. Eu acho que quando esses assuntos são abordados na maternidade, ele é uma violência. Do jeito que são abordados, como algumas pessoas da medicina se coloca, é muito agressivo. sim. É uma forma a mulher já está muito sensível. Ela já não consegue amamentar seu filho. Ela já está num momento dos hormônios ali Di todo difícil. difícil. Aí você vem com a carga dessa, tipo assim, então eu acho que isso é uma forma de violência. Porque, se você conhecer a pessoa, se você tiver confiança na pessoa e a pessoa não tiver nenhum. Porque normalmente, né, todas nós fazemos vários exames na gestação. Se tiver tudo ok, por que não? Eu acho que tudo pode ser feito com segurança, mas eu acho que demonizar a prática é uma forma também de você, eh, uma forma racista de dizer Descriminalizar, né. exatamente, eu acho que foi, assim, mais difícil, eu acho eh, que bom, graças a Deus eu tenho condições de comprar forma para o meu filho. E mães que não têm condições? E mães que não têm como fazer isso, como é que faz? Essas fórmulas são caras. A criança toma várias latas desse leite por mês.
não como é feita com as outras mães, porque nós estamos em um país muito empobrecido, Sim, de uma tem essa de uma sociedade que de uma distribuição de renda muito desigual. desigual. Então eu fico meio que imaginando o que que acontece com as outras famílias quando Tentando você se não colocar pode. no lugar, né, Exato, pensando se já é difícil pra gente, assim, imagina. sim. E aí você, né, eu acho que tem mulheres que amamentaram outros filhos, e isso é uma questão de séculos de geração fazendo isso. Então, por que indenizar isso agora, né? Sim. E pra você, assim, quais caminhos ainda faltam para melhorar a maternidade indígena? Eu acho que a gente está de um tempo já, de uma construção coletiva muito grande. A sociedade nos vê muito como um só, mas nós somos povos diferentes, com cultura diferente, com língua Com diferente, com costume diferente, com cosmologias de mundo diferente. diferente. A nossa união, ela é muito estratégica, mas muito difícil também. Sim, É uma perspectiva de como a gente entender o outro, as formas de ver o mundo. Então, eu sempre digo que o movimento indígena talvez seja um movimento mais unificado, porque é como você entender suas diferenças e se unir em prol de um só objetivo, que é a nossa existência. E isso é muito importante, porque a gente consegue ver como a gente, movimento mulheres, a gente começa a nos organizarmos. A gente também vem de um movimento muito machista, patriarcal. A gente entende o movimento de mulheres, não um movimento sem os homens, mas os homens do nosso lado. sim, Então, muitas de nós não nos consideramos feministas, não extremistas. A gente entende o movimento de mulheres como um movimento de parceria. E aí a gente entende que a gente precisa deixar nossa voz também, sim, mas não arrombando a porta, mas no diálogo, mostrando nossa presença e aí ser aceito. Porque existe hierarquias, existe uma questão cultural. E a gente começa a debater sobre isso, sobre a questão de violência. A gente ainda tem no estado da Bahia um grande número de mulheres indígenas que sofrem violência obstétrica. Tem uma jovem, né, filha de uma amiga minha, lá da minha aldeia, que na gestação dela no Hospital Regional de Porto Seguro, ela 18 anos, foi o seu primeiro filho, o médico destruiu a menina, né, juntou, né, os órgãos, o órgão genital dela, né, e aí cortou ela, foi assim, uma coisa absurda. Uma menina de 18 anos, porque, eh, mulher indígena é boa parideira, deixa as meninas ficar sofrendo, corta as meninas. Então são muitos casos, né. E aí com isso também o movimento indígena, né, vai com essa construção de políticas públicas, vai para cima, a gente conseguiu que os hospitais que tivessem fossem próximos às comunidades indígenas pudesse ter uma ala para a questão indígena, sim. que pudesse respeitar a questão da nossa culinária, pra respeitar a questão do acompanhamento. E teve? Tem. Você No de Porto tem? Seguro, né, recurso federal veio, agora a gente fica em cima para essas cobranças, né. Sim, sim. Eu lá no com as mulheres Caingangue, lá no Porto Alegre, elas têm uma ala no hospital da maternidade, onde as doulas podem ir, as parteiras podem acompanhar as mulheres, então assim, são construções que precisam ser feitas, né, o movimento de mulheres indígena, ele está bem, unificado, a gente já criou a Articulação Nacional de Guerreiras da Sociedade, né, e foi através dessa articulação que fortaleceu a candidatura de Sônia, a deputada, de Célia para deputada, a candidatura de Sônia para ser ministra. Então a gente vem fazendo um trabalho, né, de aldear a política, de fazer discussões internas, né, dentro das comunidades, fortalecendo grupos de mulheres, para que a gente também faça essas discussões, né. Vamos finalizar aqui. Eu queria saber o que é que, na sua opinião, o que é que para você as mães não indígenas precisam aprender com as mães indígenas?
eu acredito que é essa essa forma de criação coletiva. Eu acho que esse eu não eu esse desapego de achar que a criança tem que ficar grudada em você, que só com você. Eu acho que numa comunidade indígena, a criança ela pertence à comunidade, ela pertence ao povo. E isso é importante para a criação dela, onde todo mundo pode repreender ela, né, onde todo mundo pode dar comida para ela. Então, assim, que todo mundo cuida, todo mundo olha, né, "Ó, fulano foi ali, ó, ciclano passou aqui, ó, ciclano ó". Então, assim, eu acho que as mulheres não indígenas, elas veem a criação do filho muito individual ali, Sim, né. sim, tem um Eh, apego muito grande. Às vezes não quer nem que vai com a tia, né, famílias mais humildes, né, famílias humildes, ela tem um círculo familiar de avós, de tios, de vizinhos, mas, mulheres, na sua maioria brancas, de classe média alta, tem ela é mais reduzida, ela acha que o filho né, tá ali, só ela e o marido, então acaba tendo uma criança, criada muito com a mente fechada do Sim. que realmente o mundo lá fora, de entender uma família mais ampla, não só pai, mãe, tios, avós, Você mas acha que isso interfere na saúde mental das mulheres indígenas? Porque, assim, a gente vê que no caso eh, da gente, hã, a gente vê muito caso de depressão, ansiedade, a saúde mental acaba sofrendo por conta dessa essa superproteção, não querer aceitar ajuda. Então você acha que isso faz com que a mãe indígena seja mais leve, seja, eh eh, melhor no sentido de estar vivendo a vida com mais leveza? eu acho que a nossa vida já é tão difícil que se a gente, tornar isso a maternidade mais difícil, a gente acaba não aguentando, né. Os povos indígenas vêm de uma pressão psicológica de violência muito grande na luta pelo território, então as crianças ela faz parte dessa vivência, né, dessa criação, de estar ali. Então, as mulheres indígenas elas veem os filhos não como um um empecilho, tá me atrapalhando, mas como parte mesmo de levar para os acampamentos, de levar para as reuniões, de estar ali junto, né, aprendendo com elas e aprendendo com a comunidade também. E entender que qualquer pessoa pode tomar conta, né, que você sai, os avós ficam ali, os tios ou a alguém da comunidade. Então acho que isso torna um pouco mais leve, mas também porque a gente já tem uma convivência coletiva, e coletividade não é algo que é muito fácil não. Não. Esse pouco tempo que a gente teve, eu já aprendi muito com você, viu. Que maravilha poder te ouvir, poder ter sua presença aqui. Muito obrigada, de coração, viu. Fique à vontade para as considerações finais, para Eu que agradeço, acho pessoal. que esse tema é um tema importante ser discutido, eu acho que, eu não romantizo a questão indígena, porque eu acho que todos nós indígenas somos seres humanos como qualquer outro. Eu acho que a grande diferença é que a gente consegue compartilhar, vivências e entender o outro e talvez se importar com o outro um pouco mais. Sim, Eu acho que, às vezes, esse sentimento de pertencimento é algo que a gente não consegue descrever. E para outras pessoas, elas também não conseguem entender o nosso sentimento de pertencimento. Algumas pessoas falam que a gente vive numa seita, né, assim, sim, no sentido de que a gente tem esse sentimento de pertencimento, é como se a gente rompesse, é como se a gente não tivesse para onde voltar. Então nosso sentimento de casa, nosso sentimento de ancestralidade, de povo, de família, ele é um sentimento que nem mesmo nós conseguimos descrever. E isso que acho que talvez nos torna diferente, sim. né, Não diferente. melhor nem pior, Diferente, diferente. diferente, no sentido de entender o mundo O mundo diferente. diferente, a respeitar essa diversidade, né, e É, aceitar que é isso, é, somos eu diferentes. acho que tem aqui em Salvador,
tem um movimento, né, holístico muito grande, né, eu fico brincando aqui, abraçar a árvore. Só que assim, o entendimento dessas pessoas ambientalistas de salvar a mata, ela é diferente da gente, porque a mata, o rio, o mar é a nossa casa. Eu aprendi desde criança que não era pra gente pegar caranguejo na andada, porque quando ele tá andando, eh quando ele sai do mangue, é a época do acasalamento, Sim, que a gente não tem como pegar as caranguejas com ova, porque se a gente pegar com ova, não vai ter caranguejo nos próximo ano. Então, assim, a gente já fazia a parada de não pegar os peixes, de não pegar camarão, antes mesmo do CNBio, do IBAMA falar: "Ah, vocês têm que parar". A gente já fazia isso antes, porque isso era a nossa casa. consciência, né, a É isso. conscientização de E de de você respeitar. quando a gente pegava a gente sempre devolvia, porque a gente sabia isso. Então, assim, esse sentimento é diferente, porque as pessoas querem salvar o mundo, "Ah, quero salvar o mundo", que você ele mesmo destruíram. Só que a gente, né, não é no mundo é a nossa casa, é a nossa vida, né, a gente não vai fazer, não vai sujar o mangue, né, porque o mangue é parte da gente. O rio é parte da gente, o mar é parte da gente, a mata é parte da gente. A gente entende É isso. cuidar, é pensar que virão outros. Exatamente. E de que se a gente fizer isso, a gente não vai ter. Então, e a gente aprende isso desde criança, né, nessa questão: "Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir por esse caminho, se você fazer isso, a própria mata vai te punir". Então, assim, as histórias contadas: "Ó, se você fizer malcriação, o mangue vai fazer isso". Então tem muitas coisas, o mangue é um ecossistema muito, muito frágil, qualquer coisinha ele morre. Então, assim, a gente sempre tinha o maior cuidado com o mangue, porque é um berçário, E vocês já né. já passam desde o início, né, para as crianças também Sim, terem esse cuidado, podem brincar no mangue, podem, mas já tem a consciência sim, de respeitar aquele de espaço, de respeitar. cuidar, né, de proteger. Sim, porque eu acho que é isso, faz parte da gente, faz parte da nossa casa, né. Então, assim, a gente brincava correndo, né, lá e pulando de galho em galho no mangue, porque fazia parte da nossa essência, a gente não entende isso, como o mundo branco aqui entende, assim: "Ah, vamos salvar, vamos", todo mundo assim: "Vamos limpar a praia". Eu falei: "Mas vocês sujaram a praia", a gente lá mesmo nem gostava que ia turista pra lá, porque aí vinham pra lá, sujava a praia toda, ficava aquele lixaiado, aí as tartaruga vinha, comia aquele plástico, Hum, depois morria. morre. Pra gente era uma destruição, a gente odiava isso, a gente sempre fazia limpeza da praia, todo dia a gente fazia limpeza da praia. Porque as pessoas vão destruir, quando não é a sua casa, você destrói. Quando o turismo é isso, o turismo destrói, porque ele vai pra casa do outro e Eu destrói. acho que é questão de mentalidade, eu acho que a gente precisaria trabalhar a questão da mentalidade mesmo, porque às vezes não tem nem cuidado dentro da própria casa. É, Infelizmente, tem pessoas que são assim, então aí eu acho que é uma questão já mais de educação mesmo, é. da gente, né, trabalhar essas questões e aprender com os povos originários, que tem muito para nos ensinar. Muito Sim, obrigada mais uma vez. Mais um episódio para nos lembrar que a maternidade não acontece sozinha. Ela nasce das nossas histórias, dos nossos povos, das nossas raízes e se fortalece no coletivo. Que essa conversa inspire outras mães, pais e famílias a olharem para a infância com mais presença, mais respeito e mais pertencimento. Que a gente reconheça a força dos povos originários, honre a sabedoria ancestral e valorize a história de quem veio antes de nós. Porque é quando a gente escuta, aprende e acolhe que os laços se tornam realmente fraternos. Se esse episódio tocou você, compartilha, comenta, continue essa conversa com a gente. Siga o Laços Fraternos no Instagram, se inscreva no YouTube e acompanhe a gente também lá no Spotify. Isso fortalece demais o nosso trabalho e faz essas histórias alcançarem ainda mais pessoas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!